Para uma questão de comprovação para a faculdade, que eu estou dando a aula online, essa aula ela vai ser gravada, mas é só para esse objetivo de contestação, certo? Na verdade, de comprovação. Então, a gente, assim como o Hangout, a gente também tem uma sala de bate-papo, certo? Lá, o chat de reunião, que ao longo da conversa que a gente estiver tendo aqui, vocês podem entrar, por exemplo, se eu estou falando de um determinado assunto e vocês, por um acaso, têm uma dúvida e não querem me interromper, vocês podem só colocar a pergunta lá, ou um pedaço da pergunta para depois, depois terminar de falar, eu posso ler e responder para vocês. Não só texto, mas também a gente consegue mandar arquivo, né, emoji, GIFs, figurinhas, streams, entre outras extensões de mensagem. Todo mundo conseguiu localizar aí o chat? Alguém não conseguiu localizar o chat? Matheus Ferreira. Consegui não. Se tu clicar na tua própria foto, vai aparecer uma barra, que essa barra é onde tu ativou e desativou a câmera, ativa e desativa o microfone. Mais para a direita tem conversa, né? Mostrar conversa. Aí quando tu aperta, ele mostra a conversa do lado direito, chat de reunião. Conseguiu achar, Matheus? Consegui agora. Vendo aqui. Devaldo, conseguiu achar? Explica de novo aí, professor, que eu não vi, não. Tu conseguiu localizar o botão que tu ativa e desativa o microfone, né? Nesse mesmo botão, nessa mesma barra de ferramentas, do lado direito tem um ícone de ocultar e mostrar conversa. Mostrar conversa, tu clica. Quando tu clica, o chat aparece do lado direito. Certo? Alguém teve alguma dificuldade? Para mim, só tá aparecendo. Aqui, para mim, pelo menos, está aparecendo só o nome dos participantes da reunião, das pessoas. Não parece chat, não. Não. Tem o botão mostrar participantes e tem o botão mostrar conversa. Tem esse aqui, eu não. Aqui também tem, não. Você mostra do lado aqui, só tem os minutos que tá passando da reunião aqui e só. Do lado direito. Você está olhando a minha área de trabalho? Sim. Não aparece para vocês esse botão? Não tem esse ícone, não. Esse ícone aqui. Esse aqui não tem? Não. Sei não. Certo. Então, essa ferramenta não tem o chat, infelizmente. Mas a gente pode ir utilizando o WhatsApp como chat, certo? Já que provavelmente todos estão com essa ferramenta também aberta. Se lembrar de alguma pergunta, pode colocar lá, que daqui a pouco eu olho, ainda antes de sair da aula, e pergunto. Ei, professor, só uma dúvida, só uma perguntinha. Eu sou aluno de outra turma. Aí eu não tô no WhatsApp. Certo, mas tu não tá no WhatsApp por quê? Porque não entrei. Eu fui na aula passada, na aula que teve, mas não deu pra... Não pedi pra me botar, entendeu? Certo, tu tem Professor... Tem um contato. Matheus, tu tem um da contato? Pessoa? O meu contato ou o contato de alguém? Daqui Não, dessa... não. Tá, então anota meu contato e me manda um oi no WhatsApp. 99150-4242. Calma. 99150 4242. 4242. Tá, beleza. Manda um oi que aí eu copio o link para tu entrar no WhatsApp. Ana Flávia, diga. Era a mesma coisa, porque
A gente foi na última aula e eu e Geilson, a gente mandou o número para um dos meninos, só que eles também não tinham colocado a gente, no caso, no grupo. E eu até lhe mandei uma mensagem no AVA. Certo. Tu conseguiu anotar o meu número que eu passei agora para o Matheus? Já anotei. Tá, me manda um oi que eu vou colocar o Só acabei de mandar o whey. zap. Tá bom. Ana Flávia, já mandei. Matheus, mandou? Aqui ainda não apareceu. Mandou o link agora para mim. Já entrei. Área aqui, professor. Demorou, mas cheguei. Certo, seja bem-vindo. Pronto, mais alguém não está no grupo do WhatsApp dessa disciplina, pessoal? Certo, tranquilo. Então, vamos continuar. Já expliquei a plataforma para vocês. Então, eu deixei uma atividade para vocês, que já que entrou outros colegas, eu vou prorrogar para amanhã a escolha do filme, certo? Pessoal, para Matheus, para quem está chegando agora, lá no WhatsApp, eu coloquei uma lista de filmes, que essa lista de filmes é para a gente escolher um filme para todo mundo assistir e a gente discutir depois um pouco sobre inteligência artificial. Então, do lado vou colocar de novo a lista do filme lá no WhatsApp, do lado do nome do filme, você coloca o seu nome. Ó, não. João, alguém colocou, acho que foi João. Depois vocês me lembram então de colocar a lista correta do filme para vocês escolherem, Beleza. tá? Porque tem alguma coisa errada. A última lista não está com o nome de quem já tinha colocado antes. E a ideia é a gente escolher um filme e depois discutir sobre esse filme ainda em algum desses encontros. Pessoal, o desafio nota máxima, né? Como é que está o desafio nota máxima de vocês? Alguém está tendo alguma dificuldade em fazer o desafio nota máxima? Não, tá tranquilo. Certo. Então eu posso entrar na lista e está todo mundo fazendo o desafio nota máxima? Pode. Sim, tá. Pode ir lá. Eu não comecei a fazer, não. Por quê, meu amigo? Eu tava sem internet esses dias. Agora que eu tô tendo Lá tem internet de novo. prazos. Vocês têm, como tudo na vida, lá também tem prazos. O sistema não vai ficar aberto todos os pontos para poder você ganhar todos os pontos. Beleza. Continuando. Então, o desafio nota máxima, pessoal, ele é fundamentalmente importante, tá? Então, quem não fez ainda, na próxima aula eu vou pesquisar a lista de quem está, de fato, acessando e quem não está acessando, porque ele faz parte do processo da metodologia de ensino da faculdade para poder adequar a composição do nível de acesso à informação que os alunos estão tendo. Então, é uma ferramenta diagnóstica de fundamental importância. Então,
acessem ela para a gente poder ter uma noção sobre como os alunos estão desenvolvendo seu desempenho. E a aula, pré-aula, pós-aula, vocês estão conseguindo? Alguém está com algum problema em relação ao acesso ao portal para fazer a pré-aula e a aula? Vai dizer assim. Quem está? Alguém está com algum problema? Aqui não, aqui tá de boa. Eu não. Wesley Barros. Tem Wesley Ximenes e Wesley Barros. Wesley, eu estou aqui com uma listagem dos alunos que nunca acessou o portal. Hudson, Jadilson, João Paulo Cantanhede, Lourenço, Paulo Romário, Wesley Barros Ribeiro. Aí quem acessou só semana passada? João Vitor, Jairon, João Davi, Matheus, Fernando, Darlison, Cícero, Francisco. Aí quem já acessou essa semana, daqui para baixo. Quem nunca acessou, ainda tem uns aqui. Antônio, Denilson, Denis, Tener. Isso é só para mostrar para vocês que a gente tem acesso, quem está acessando e quem não está acessando ao portal, tá, pessoal? E não tem como a gente estabelecer um procedimento eficiente no ensino da metodologia sem o acesso a essa pré-aula, essa pós-aula, que dá todo o suporte para vocês entenderem melhor ao conteúdo. Beleza. Então, deixa eu ver se ainda tem mais informes. Bacana. Então, assim como a gente fez na aula passada, no Hangout, todo mundo deixa os seus microfones desligados e, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês acionam o microfone para poder tirar as dúvidas de vocês. Beleza. Então, recapitulando a aula anterior, meu povo. O que foi que a gente viu na aula anterior? Alguém lembra de algum assunto geral, de forma geral da aula anterior? As metodologias, né, professor? As metodologias. Alguém lembra a respeito de alguma metodologia que a gente conversou na aula passada? Falou sobre psicologia computacional, filosofia computacional, ciência computacional, também sobre os enfoques, o simbólico e o subsimbólico. Falamos um pouquinho sobre IA forte, IA fraca, e algumas coisas assim do tipo. Então, só para a gente poder se recontextualizar, a gente viu que a história da inteligência artificial, a ideia da inteligência artificial, ela está muito já ligada a toda essa estrutura tecnológica da qual a gente está trabalhando. Dificilmente hoje em dia uma tecnologia ela está sendo aplicada ou utilizada de forma avançada sem a gente imaginar que a inteligência artificial possa ajudar essa tecnologia em algum aspecto. Normalmente, a complexidade tecnológica ela pode ser assistida pela inteligência artificial, porque complexidade e inteligência artificial elas estão intimamente interligadas. E isso faz justamente um link, um apanhado com aquilo que a gente está conversando, que a gente vai conversar hoje, para dizer aonde a gente pode aplicar a inteligência artificial de forma eficiente e aonde a gente normalmente não se aplica, não tem por que se aplicar a inteligência artificial de forma mais efetiva. Na aula passada, a gente viu as maneiras que a gente pode dividir os estudos de inteligência artificial, que são 4, né? Como o ser humano pensa, como
o que a IA pensa, o pensamento da IA de forma racional, o pensamento da IA como um ser humano, o agir, a IA agindo como ser humano e a IA agindo de forma racional. A gente estudou, percebeu e discutiu na aula passada que pensar como ser humano não é exatamente pensar de forma racional. Agir como ser humano não é necessariamente agir de forma racional, até mesmo porque o ser humano comete diversos aspectos, né, diversas ações que não estão associadas à racionalidade. Então, a gente viu que existem 3 enfoques, né? A inteligência artificial, ela existe em 3 enfoques, como o colega acabou de falar, que é a psicologia computacional, a filosofia computacional e a ciência da computação, ou a ciência computacional. Essas técnicas, elas são divididas de acordo com os seus objetivos. Ela prevê a organização da inteligência artificial de acordo com seus objetivos. A gente viu também que outra forma de entender ou classificar a inteligência artificial é por meio dos enfoques, que aí a gente tem um enfoque simbólico e um enfoque subsimbólico. O enfoque simbólico está associado diretamente ao reconhecimento dos seus símbolos, ou seja, dos símbolos do mundo de forma geral, e a relação que a máquina tem pré-definida para com esse símbolo. A inteligência artificial, por ser criada, pessoal, pelo ser humano, ela tem toda uma característica organizacional do pensamento humano. Inicialmente, o que o ser humano faz para poder ter máquinas mais eficientes? Ele organiza o pensamento da mesma forma que ele organiza o seu pensamento, ou seja, o pensamento humano, e tenta espelhar isso na máquina, baseado nas regras de Boolean, né? Que é sim, não, verdadeiro, falso, aberto, fechado e assim por diante. Então, eu fiquei de falar um pouco mais para vocês hoje, né? Porque na aula passada não deu tempo, sobre a questão do teste de Turing, o quarto chinês. Eu expliquei o teste de Turing, o quarto chinês, expliquei na aula passada, mas fiquei de falar mais sobre a IA forte e a IA fraca. Então, o que é a IA forte? A IA forte, pessoal, é tudo aquilo que você, como leigo, ou qualquer pessoa leiga, imagina que a inteligência artificial possa proporcionar, que seria uma máquina que possa tomar decisões, que possa aprender, e isso tudo de forma autônoma, certo? Sempre podendo aprender cada vez mais. Cada vez que ela vai aprendendo, as suas ações ficam cada vez mais assertivas. Esse é a ideia de IA forte. E a IA fraca, ela está associada diretamente com aspectos de repetição, como a questão da sala chinesa, que a gente viu na aula passada, que trata-se nada mais, nada menos do que um jogo de regras que são pré-estabelecidas, e essas regras são somente executadas pelaquela máquina. Então, quando essas regras elas conseguem ter uma resposta eficiente, a gente diz que nós temos uma inteligência artificial. Contudo, quando se trata de uma classificação, a gente diz que essa IA ela é fraca. Então, uma máquina, né, ou seja, incluindo hardware e software, que literalmente ela compreende o chinês, ela seria uma IA forte. Agora, no caso de uma máquina que somente aplica regras e não pensa em chinês, levando em consideração aspectos intencionais sobre convencer, sobre passar um determinado raciocínio, a gente diz que ela é uma IA fraca, se ela não tem essa intencionalidade. Já o aspecto da IA forte, ela está associada ao argumento sistêmico, ou seja, aquilo que a gente tem como um conjunto de regras para poder atingir um determinado objetivo, mas de forma intencional, e não só levando em consideração as regras pré-estabelecidas.
na aula passada, eu fiquei também de falar um pouco sobre a Elisa, o Perry e os chatbots. O Elisa, algum de vocês, alunos meus, que agora vão me responder, vocês já ouviram falar do projeto Elisa? E viram em algum lugar? Ou alguém leu o livro e lembra mais ou menos do que se trata? Não sei não, professor. Alguém lembra do que se trata o projeto Elisa? Professor, eu andei lendo a respeito desse projeto, né, Elisa? No livro mesmo, aí, quando eu estava respondendo aquela atividade. Certo, Jorge. Então, o projeto Elisa, pessoal, gravem, né? Pensem nisso. O projeto Elisa está associado diretamente a um projeto que já na década de 60, ele foi um projeto que conseguiu enganar ele conseguiu passar pelo teste de Turing. Então, o que era o teste de Turing? A gente viu isso na aula passada. O teste de Turing ele consiste em ter um avaliador e ter uma cortina e ter, depois dessa cortina, uma pessoa, duas pessoas, um homem e uma mulher. Então, que isso a gente chama, na verdade, de jogo da imitação. Então, tem um avaliador, uma cortina e tem duas pessoas do lado de lá da cortina. Por meio de papel, o avaliador começa a fazer pergunta para as duas pessoas que estão do outro lado da cortina, com o objetivo de saber quem é o homem e quem é a mulher, sendo que as perguntas são feitas no papel, óbvio, senão se ele ouvir a voz de um homem e de uma mulher, ele vai saber a diferença, e esse papel ele passa para lá, para o outro lado da cortina, e as duas pessoas respondem, sendo que as pessoas não podem mentir, ou seja, não tem o objetivo de enganar as pessoas. Então, o avaliador começa a fazer um monte de perguntas. O objetivo do jogo da imitação é o avaliador identificar quem é o homem e quem é a mulher. E o que o teste de Turing tem a ver com isso? O teste de Turing Turing lançou o desafio para os programadores criar um sistema em que pudesse simular o comportamento humano. Ou seja, pudesse entender perguntas e dar respostas interessantes, de modo a confundir o avaliador. Quem assistiu o filme Ex Machina vai lembrar que esse é o foco principal do filme, né? Isso não chega a ser um spoiler. Então, o ELISA foi um nome de um sistema que conseguiu, em 1966, atingir esse objetivo, ou seja, passar pelo teste de Turing. Como? Foi colocado um ser humano e a máquina de um lado, e do outro lado da cortina tinha o avaliador. O avaliador tinha que identificar qual dos dois era a máquina. E ELISA, que é o nome do programa que passou no teste de Turing, conseguiu enganar a maioria dos avaliadores. A maioria dos avaliadores acharam que ela, a máquina, é que era a pessoa. Como é que isso era feito? Através de teclado. Perguntas eram feitas e os dois respondiam. Agora, um era uma máquina que estava respondendo, o outro era um ser humano que estava respondendo também através de um computador. Então, esse foi o projeto ELISA. Da mesma forma, um projeto de inteligência artificial para passar pelo teste de Turing chamado Perry, ele conseguiu também enganar as pessoas, mas o teste era um pouco diferente. O teste consistia no seguinte aspecto. O Perry era um paciente psiquiátrico, né? Um paciente que ele tinha problemas de esquizofrenia, ou seja, ele é esquizofrênico, e aí o programa de computador ficava conversando com
o psicólogo. E aí os psicólogos, eles travavam um diálogo. E aí ele dizia, né, isso ele dialogava por meio do computador com esse programa de computador, mas com outras pessoas ao mesmo tempo. Isso escondido por meio de computadores. Sendo que 48% dos casos, os psiquiatras, eles não foram capazes de identificar que aquilo não era um computador. Ou, desculpa, que aquilo não era uma pessoa, não era um paciente. Na verdade, era um computador. Isso, pessoal, já em 1966, se eu não me engano. Então, desculpa, 72. Todos esses aspectos, pessoal, é para vocês terem uma ideia o quanto que a inteligência artificial ela é antiga, importante e vem evoluindo cada vez mais. O que que isso tem a ver com o chatbot? Alguém lembra o que são os chatbots, pessoal? Ana Flávia, já ouviu falar de algum chatbot? Não entendi, professor, tá cortando. Você já conseguiu, você já ouviu falar de algum chatbot? Não, eu acho. André Felipe, Pois não ouvi falar, não. vocês nunca ouviram falar do OK Google? Do Sim. Android, Ah, não. Shotput não é aquele simulador de controle? Ó, o meu até falou aqui, ó. Quando fala OK Google. Já começa O querendo que ajuda do interagir. Android, né? Isso. Não entendi. Ó, ainda tá falando que não entendeu. Tá reclamando aqui que eu não falei direito com ela. A Siri também pro iPhone, a Vivi para Vivo, a Magalu para Magazine Luiza, são exemplos de hoje em dia de chatbots. O que é um chatbot, então, nesse contexto? Os primeiros chatbots foram o Elisa e o Perry, primeiros chatbots convincentes, ou seja, aplicações que a gente perguntava as coisas e ouviam coisas interessantes. Então, o chatbot, Ana Flávia, não é nada mais, nada menos que um sistema de computador que ele primeiro tem algum objetivo. Normalmente é te prestar uma assessoria. O do Google, você consegue, por meio de voz, realizar perguntas, né? Você consegue interagir e ele te responde por meio de som também. Beleza. Esses são alguns exemplos de chatbot. Então, o chatbot do Google, ele te dá a possibilidade de você fazer perguntas para ele e ele te dá respostas. A Magalu, que é da Magazine Luiza, ela vai te dar lá a possibilidade de você conseguir realizar uma compra de forma mais facilitada. O aplicativo da Vivo, que é o Vivi, chatbot Vivi, ele está associado à solução de problemas que estão correlacionados com a operadora. Então, chatbots, como o próprio nome está falando, bot é de robô, certo? E chat é de conversa. Então, é um robô que conversa. Ou seja, é uma aplicação que ela te entende e você consegue interagir normalmente por voz com essa aplicação. Beleza? Beleza. À frente. Certo. Um negócio bem interessante é que esses chatbots, eles são simples de serem feitos, pessoal. Eu vou colocar lá no WhatsApp um link que vai estar link de um vídeo. Um link de um vídeo que mostra como desenvolver um chatbot para o WhatsApp. Hoje em dia já existem umas contas
administrativas, né, ou comerciais, que você consegue, por exemplo, se alguém manda uma mensagem trivial, tu tens uma empresa, né? Bora ver aqui. Geovandro, tá trabalhando, meu filho? Geovandro, meu filho. Geovandro largou o computador e foi embora. Certo. Matheus Ferreira. Tá aí, Matheus? Oi, Não tô. tá trabalhando aonde? Ou tá trabalhando? Sim ou não? Não, Não. Renato, tá trabalhando? Tô não, professor. Tá não? Quem tá trabalhando aí, meu povo? Trabalhando que Eu eu estou falo, não. trabalhando, professor. Eu tô Jairo, trabalhando. Jairo. Jairo, Isso, trabalha tô. onde, Jairo? Eu sou Jairo, MEI, eu estou trabalhando, estou trabalhando fazendo uns projetos aí. projetos de Projeto de projetos elétricos. elétricos, isso. Então, digamos Fazendo uns que Jairo, projetos aí para Vale. o que que acontece? Jairo está o tempo todo ocupado, boa parte do tempo ele não pode responder de forma automática as mensagens que mandam para ele. E aí, para não correr o risco dele perder cliente, o que que ele faz? Porque se o cliente manda uma mensagem para Jairo, o Jairo não responde logo, o cliente vai procurar outra pessoa, outro profissional para poder resolver o problema dele. Então, se Jairo cria um bot para o WhatsApp, um chatbot para o WhatsApp, esse chatbot pode ficar ali dando um suporte mínimo para que Jairo, assim que puder pegar o celular, já tenha uma certa riqueza de detalhes sobre o que que o cliente está precisando. Na mas hora isso que o já cliente, acontece no WhatsApp, né? O isso já WhatsApp acontece. Exatamente, já é bastante comum. É tão comum que já existem vídeos, que foi esse link que eu coloquei lá no WhatsApp para vocês, mostrando passo a passo como é fácil você criar essas ferramentas, criar um chatbot para o WhatsApp. E esse chatbot, pessoal, é como se você estivesse criando um Elisa ou um Perry, né? Por quê? Porque a ideia é a pessoa nem perceber que não é o Jairo que está falando, e sim a pessoa achar que está sendo assistida por Jairo, né? Quando na verdade Jairo está ocupado, quem está respondendo de forma automática é esse chatbot, e a probabilidade da pessoa contratar o Jairo vai ser muito maior, porque não existiu um espaço entre a pessoa mandar uma mensagem para Jairo e ele não responder. Houve respostas. A pessoa pode até não ter resolvido o problema dela de forma imediata, mas o chatbot, dependendo de como ele é organizado, você pode conseguir uma série de informações que vai garantir ou aumentar a possibilidade de você fechar aquele serviço. E isso independe da área. Né? Como eu dei o exemplo para vocês, a gente tem o chatbot da Vivo, o chatbot da Magazine Luiza e assim por diante, que são chatbots mais comerciais. Beleza, pessoal? Então, todo mundo entendeu o que é um chatbot? Um exemplo também que a gente tem bastante é o da Equatorial, que era a Clara. Sim. Geralmente Já acessou? já bastante vezes. Tem um agora também que é o Corona BR, que é um chatbot que ele te faz uma série de perguntas, e essas perguntas, o objetivo é saber se você precisa ir para um hospital que tenha atendimento com o coronavírus, especializado com o coronavírus ou não. Então, dessa forma, você consegue diminuir, o objetivo é da Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, diminuir as pessoas que vão para o hospital achando que estão com corona e na hora não estão. Então, o sistema te faz uma série de perguntas e, no final das contas, ele te dá um diagnóstico do tipo, olha, mantenha-se em casa, isso é só uma gripe leve, ou então siga correndo para o hospital, você está morrendo, coisas mais ou menos desse tipo, para evitar que os hospitais fiquem cheios.
Então, as múltiplas possibilidades do chatbot são muito grandes. Para tudo a gente pode conseguir implantar um chatbot, principalmente quando se trata da área comercial ou de assistência de forma geral. Teve um aplicativo também na década de 60, que foi eu esqueci o nome dele agora. Esse aplicativo, ele era um aplicativo que era um psicólogo. Ele simulava um psicólogo. Então as pessoas começavam a conversar com esse aplicativo e aí as pessoas começavam a se sentir melhor depois que conversavam com o aplicativo. Isso, pessoal, na década de 60, na década de 70. Para vocês terem uma ideia como existe toda uma carga tecnológica dentro de todo esse aspecto da inteligência artificial que vem evoluindo com o tempo. Então, pessoal, entrando agora de fato no nosso conteúdo de hoje, porque isso tudo foi retrospectiva e complemento da aula passada. Então, a inteligência artificial, ela, assim como toda tecnologia, ela tem determinados objetivos. E os objetivos, a maioria das inteligências artificiais, são solucionar problemas. Agora, a inteligência artificial, ela auxilia muito a solução de problemas atualmente que são enfrentados, né? Como, por exemplo, a questão do coronavírus, ou com uma assessoria de um chatbot para Vivo. Beleza, mas será que todo tipo de problema casa bem com inteligência artificial? Que tipo de problema a inteligência artificial, de fato, ela é mais eficiente? É mais ou menos isso que a gente vai estudar hoje, levando em consideração as classificações de tipos de problema. No início de tudo, o objetivo, pessoal, da inteligência artificial era só simular ou emular, como a gente chama, uma inteligência humana. O objetivo sempre foi esse, criar algo de forma bastante similar à inteligência humana. Alguém quer fazer alguma pergunta? Certo. Porém, a inteligência humana, ela permite, no princípio, desenvolver qualquer tipo de problema. Você, quando tem um domínio sobre, quando você tem um certo nível de conhecimento sobre algo, você tem uma inclinação muito grande a dar uma solução, por mais que não seja assertiva. Mas a inteligência artificial, ela não obrigatoriamente simula esse mesmo contexto humano. Ela está muito mais associada a problemas, a inteligência artificial, que possam ser, como eu posso dizer, evoluídos, ou seja, que possam ser organizados a partir de elementos iniciais e que vão se maturando com testes à medida que esses problemas vão acontecendo. Por exemplo, quando se trata de problemas mais adequados para a inteligência artificial, imagina que a gente está precisando resolver de forma computacional um determinado problema. Que problema é esse? Você recebe um número natural e precisa calcular, por exemplo, o fatorial desse número, né? Calcular o fatorial do número. Esse é o teu problema. Então, para resolver esse problema, a gente tem que, primeiramente, identificar qual é o resultado da fatorial do número natural e a cadeia de multiplicação para esse número. Outra opção é você criar um algoritmo que possa te dar o retorno desse fatorial. Então, qual é a melhor opção dessas duas? Você calcular por meio de uma fórmula matemática ou você desenvolver um outro mecanismo para se chegar a esse mesmo objetivo? Por exemplo, quando a gente vai calcular um fatorial do número 4, a gente calcula com a seguinte regra. Coloca 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Então, quando a gente pensa na solução computacional desse problema, a gente pode tomar dois caminhos. A gente pode, computacional, ou seja, criando um algoritmo. A gente pode criar um laço, que vai do número dado, no caso do 4,
aí ordem decrescente, a gente vai decrescendo, até chegar no número 2, e vai multiplicando esse resultado, que é justamente o fatorial de 4, é 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. Então, ou a gente pode usar uma função que a gente chama de função recursiva, que mais na frente vocês vão entender melhor o que são funções recursivas. Quem ainda não sabe, não sei como é que estão o envolvimento de vocês já com programação. O que eu preciso que vocês entendam agora é que a resolução de problemas, a aplicação da inteligência artificial, ela está muito mais associada aos problemas que podem ser resolvidos diretamente por meio de fórmulas não determinísticas, situações não determinísticas. Toda situação que tu tem uma regra que tu resolve por meio de uma fórmula, você não utiliza a inteligência artificial. Não é interessante. Porque se você já sabe como resolver isso, para resolver o fatorial de 4, eu pego esse número, vou decrescendo e multiplicando. Isso é uma fórmula. Se você já tem o melhor resultado por meio da fórmula, para que vai usar a inteligência artificial? Não existe porquê. Então, para problemas determinísticos, a inteligência artificial não é muito interessante, porque eles utilizam de métodos tracionais da matemática, da lógica. E aí você só executa uma determinada função para poder executar, para poder atingir um resultado interessante, ou o resultado esperado. Normalmente, situações, problemas determinísticos, pessoal, estão associados a você já ter uma ideia de como se resolve o problema. E a IA, ela é desperdício de tempo se você utiliza, se você desprende conhecimento para resolver um problema que já tem uma ideia pré-determinada de como se resolve. Contudo, pessoal, há alguns tipos de problema que essa resposta não é tão mensurável, não é tão fácil de identificar. Na verdade, você não sabe qual é a resposta correta. Você não sabe qual como se atingir determinados objetivos. Não existe uma fórmula. A maioria dos problemas são assim, no nosso meio natural. Esses problemas, normalmente, eles dependem da ideia de tentar solucionar para a gente poder, de fato, ter uma solução que seja interessante. E, normalmente, isso é baseado com muito erro. Por isso, a questão da tentativa e erro. Em muitos casos, a gente acaba gerando respostas erradas com essas práticas, que podem ir melhorando de acordo com a execução. A famosa tentativa, acerto, tentativa, erro. Tentativa, acerto, tentativa, erro. Ou seja, é preciso praticar, analisar os resultados e, a partir desses resultados, criar soluções mais interessantes nas próximas tentativas. Então, esses problemas, eles são chamados de problemas de natureza heurística, que é justamente os problemas que, cada vez que a gente tenta solucionar esse problema, devido à nossa experiência anterior, você já realiza aquela atividade de forma mais, como eu posso dizer, eficiente. Então, a heurística, ela está associada a problemas que você precisa experimentar as possibilidades para poder você ter um resultado mais interessante. Assim, as crianças aprendem, por exemplo, a caminhar. Ela levanta, cai, levanta, vê que se não colocar um pé atrás do outro, ela acaba tropeçando e caindo. Ela aprende que descer um degrau, se ela não descer com cuidado, ela cai. Isso ela vai fazendo a partir da tentativa e erro, tentativa e erro. E dessa forma, cada vez que ela vai tentando, cada vez mais que ela vai treinando, ela vai conseguindo resultados mais interessantes. Pois bem, a IA, ela tem essa pegada de evolução, ou seja, a gente precisa aplicar a inteligência artificial, ela é aplicada de forma mais eficiente em problemas dessa natureza. Alguns exemplos que a gente pode dar de problemas já na parte acadêmica,
de inteligência artificial, problemas de natureza heurística, são os problemas das 8 rainhas. O que é o problema das 8 rainhas? Nós temos um tabuleiro de jogo de xadrez, que é igual ao da dama, e a gente tem 8 rainhas do xadrez. A rainha, para quem não sabe, ela se move sempre na horizontal e na vertical, né? E nas duas diagonais também, ou seja, ela vai para qualquer lugar. Então, qual é o problema? Você tem 8 rainhas e você precisa colocar em um tabuleiro de xadrez as 8 rainhas, mas nenhuma delas pode conseguir ficar no local que ataque a outra. Ou seja, elas sempre têm que ficar em posições em que uma não consiga atingir o caminho da outra. Isso é um tipo de problema que tem várias soluções. Naturalmente, nós seres humanos, como é que a gente vai fazer? A gente pega o tabuleiro, vai colocando ali, vai testando, aí vai vendo que errou, vai mudando, vai vendo que errou, vai mudando, até se chegar a uma solução. Esse tipo de problema, que é de natureza heurística, é um problema do qual nós temos diversas soluções. Então, normalmente, mas não é uma regra, normalmente os problemas de natureza heurística, eles têm mais de uma solução. Essa solução, pessoal, elas podem ser mais agradáveis ou menos agradáveis, ou seja, mais próximos da perfeição, menos próximos da perfeição. É uma solução? É, mas essa solução não foi tão eficiente. Será que não existe uma outra forma de se atingir esse mesmo objetivo? Ou será que não tem um outro resultado mais interessante? No problema das 8 rainhas, existem mais de uma solução, ou seja, existe mais de uma configuração para a gente poder colocar no tabuleiro as 8 rainhas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Alguma imagem para vocês terem noção do que eu estou falando. Ó, a rainha no tabuleiro de xadrez, vocês estão olhando aí? Sim. Sim. Sim, professor. Parecendo. A rainha no tabuleiro de xadrez, ela pode se movimentar para a horizontal, vertical e nas duas diagonais. Beleza. Você tem 8 rainhas e precisa colocar essas 8 rainhas em locais em que elas não fiquem no caminho de fogo de nenhuma outra delas. Então, existem várias soluções para esse problema. Essa daqui é uma delas. Se tu parar bem para olhar, cada rainha dessa, ela não consegue atingir as 8. Porém, aqui só tem 6, né? Mas, no caso, a solução é para 8, né? Isso aqui é uma solução do tabuleiro de 8 por 8, 8 casas. A imagem não está completa, mas é só para poder ilustrar. Esse tipo de exemplo, pessoal, ele casa muito bem com a ideia da aplicação da inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vai determinar, como programador, o que é uma situação ideal. O computador não sabe o que é uma situação ideal. Um bebê, quando está tentando andar, ele sabe, ele já tem de forma intuitiva que a situação ideal dele é andar nas duas pernas. E ele vai tentar fazer aquilo até, de fato, conseguir.
Porém, a máquina não tem essa percepção de objetivos. Pois bem, outro exemplo de um problema da natureza heurística que pode ser implantado na inteligência artificial é um jogo de quebra-cabeça, né? Esse jogo de quebra-cabeça clássico. Eles são compostos normalmente por dezenas, centenas de peças. Essas peças, quando elas são colocadas na posição correta, elas acabam formando uma imagem de uma fotografia, uma pintura ou coisas do tipo. Beleza. No resultado, o resultado sempre é único, a figura montada. Mas a forma como você trabalha para poder atingir esse resultado vai variar de acordo com a tua estratégia, de acordo com a tua tática. Um dos exemplos, por exemplo, pode ser pegar as peças e separar por cores, porque se está separado por cores, você sabe que uma cor normalmente está do lado da outra, então a probabilidade daquelas peças estarem juntas é muito maior. Ou você pode ir tentando adivinhar a imagem peça por peça, é uma outra estratégia. O certo é que, em ambas as situações, tanto no problema da rainha, das 8 rainhas, quanto no jogo de quebra-cabeça, a gente obrigatoriamente vai precisar tentar, errar, e depois que você conseguiu atingir o objetivo, na próxima vez que você for montar aquele jogo, devido à sua experiência passada, você já tem uma técnica mais apurada para poder atingir esse objetivo. Então, isso é um problema de natureza heurística. Isso eu estou falando tanto para a máquina quanto para nós, seres humanos. Um terceiro e último exemplo da natureza heurística, pessoal, são os problemas, o problema do caixeiro viajante. Alguém já ouviu falar do problema do caixeiro viajante, pessoal? Que pudesse relatar? Alguém já ouviu falar do problema do caixeiro viajante? Não, eu mesmo não. Ninguém ouviu falar do... Certo. O problema do caixeiro viajante, pessoal, é um problema clássico. Clássico da computação, sobretudo da inteligência artificial para solucionar problemas. O que acontece? O que é um caixeiro viajante? Caixeiro viajante é aquele cara que sai andando pelas cidades oferecendo o produto deles. Né? E aí pode ser os produtos de tudo quanto é tipo. Ele tem uma caixa com seus produtos dentro e tem que passar por várias cidades. E aí ele tem uma ideia de quais cidades ele quer fazer. Porém, ele precisa caminhar nessas cidades de uma forma em que ele gaste menos tempo possível. Então, para poder ele fazer todas as 10 cidades que ele escolheu, qual é o melhor roteiro? Qual é o roteiro mais curto? Qual é o roteiro mais econômico? Ou o roteiro mais seguro, dependendo da necessidade do caixeiro? Então, para todos esses tipos de problema, vai existir uma grande quantidade de variáveis. E aí também existe mais de uma solução, porque pode ter caminhos, roteiros diferentes, mas com o mesmo resultado. Se eu for, vou precisar visitar 3 cidades do Maranhão. Vou lá para Corotá, depois vou para Santa Inês, depois vou para Caxias. Qual é o melhor roteiro? Né? 3 cidades é simples de detalhar qual é o melhor roteiro. Mas quando se trata de 20, de 30 pontos que a gente precisa passar, então a possibilidade de você cometer um erro e traçar um caminho maior é muito grande se você não tenta solucionar esse problema antes de executar todas essas visitas. Então, pessoal, nenhum desses problemas ele é resolvido por meio de fórmula. Tanto o problema da 8 rainhas, quando o jogo está quebra-cabeça, ou o do problema do caixeiro viajante, não tem uma fórmula que te dá uma resposta imediata. Todos eles vão depender da tentativa e erro.
vai ser necessário fazer inúmeras análises, comparações, até que se chegue em um resultado que seja interessante. E cada vez que a gente executa mais, tenta solucionar esse problema, a gente vai chegando a resultados mais interessantes em qualquer tipo de aspecto, que pode ser mais rápido, mais econômico, mais seguro e assim por diante. Então, os problemas mais propensos a uma solução pelas técnicas de inteligência artificial são justamente os de natureza heurística, que tem todas as múltiplas variáveis. Então, a inteligência artificial, ela se afasta dos problemas determinísticos e se aproxima dos problemas de natureza heurística. Pessoal, todo mundo entendeu o que é um problema de natureza heurística? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Beleza. Então, depois vocês vão sentar com o pai, a mãe, a namorada, ou quem está em isolamento total com o cachorrinho e explicar, olha, natureza heurística é isso, 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 um problema de natureza heurística, tal, 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 para vocês terem certeza que vocês, de fato, conseguiram absorver o que são esses problemas, né? Qual tipo de natureza esse problema heurístico ele abrange. Então, em resumo, os problemas mais adequados dos métodos da técnica de inteligência artificial, pessoal, eles englobam a heurística e o aprendizado. Ou seja, esses dois métodos, que é o método heurístico e o método de aprendizado, o que é o método heurístico? É a busca por soluções por meios práticos e interativos, que se aproximam cada vez mais de uma solução com o uso de técnicas que envolvem a tentativa e erro. Né? Isso está no nosso livro. E o aprendizado, também está no nosso livro, é o armazenamento do uso de coletas em rodadas anteriores, transformação desses dados em informações úteis e o uso dessas informações em instâncias futuras do processo de resolução, que é o que vale a geração do conhecimento a partir das informações deduzidas. Então, a IA precisa de heurística e precisa de aprendizado. Aprendizado porque as soluções precisam ser melhores, as soluções de amanhã precisam ser melhores que as soluções de hoje e de ontem. Então, por isso a questão do aprendizado. E a heurística está associada a executar, buscar soluções por meio de tentativa e erro, ou seja, por meio de interação prática, para poder tentar solucionar os problemas. Baseado nisso, nós temos toda uma classificação de problemas de inteligência artificial. Essa classificação de problemas, pessoal, ela não é, como eu posso dizer, ela não anula umas às outras. Elas são só para a gente poder ter uma visão mais abrangente das categorias de problemas que envolvem a heurística e o aprendizado, para os quais essa questão da inteligência artificial ela é especialmente adequada nessa previsão de tentar solucionar os problemas. A primeira classificação, a gente tem o problema de especialidade em domínio de conhecimento. É a mais simples, certo? Ou seja, problemas que envolvem um raciocínio de algum domínio complexo de conhecimento. Problemas de máquina devem aprender em algum corpo complexo de conhecimento e demonstrar expertise no assunto. Um dos exemplos que ele dá são os especialistas, os sistemas que têm como foco ser um especialista jurídico, ou ser um especialista médico, ou que é capaz de aprender sobre um determinado assunto, ou realizar consultas em questões a respeito de um determinado assunto, para auxiliar especialistas. Desde a década de 80, existem sistemas médicos que auxiliam os médicos a realizarem diagnósticos. O sistema não determina as coisas, mas ele demonstra, ele faz uma análise, é como se fosse um segundo médico, uma segunda visão. Ele faz uma análise de todos os bancos de dados que ele tem sobre aquela informação e dá uma opinião para o médico. Olha, eu acho que esse problema aí ele funciona dessa forma. Uma segunda classificação são os problemas de extensão de domínio do conhecimento. Ou seja,
a máquina, os problemas em que a máquina não só vai aprender um domínio complexo, mas ela também vai demonstrar expertise. O que isso quer dizer? Ela vai sugerir novos caminhos a serem traçados, um novo diagnóstico, mas não somente com aquela informação que ela já tem pré-definida. Ela leva em consideração um conhecimento que ela consegue armazenar baseado nas experiências anteriores. Exemplo disso também são os sistemas especialistas médicos, que eles podem, além de diagnosticar aquela doença, assim como o médico faz, mas ele faz isso baseado não somente no conhecimento médico especializado, mas sim no conhecimento geral sobre aquele determinado assunto. Por isso que o nome, se vocês já estão acompanhando no livro, é extensão de domínio do conhecimento, porque além do domínio do conhecimento, eu tenho domínio sobre esse teclado. Além do domínio sobre esse teclado, existe uma extensão. Eu tenho domínio sobre a mesa, essa é a extensão. Então, baseado nesses dois elementos, eu consigo tomar uma determinada ação. Então, pessoal, são 12 os problemas de classificação de inteligência artificial. Eu vou passar uma atividade justamente baseado nesses aspectos, nesses 12 problemas, para poder tornar a aula mais eficiente, certo? Lá no final da aula eu vou passar a atividade para estar baseado nessas 12 classificações, que na verdade são todas descritivas, ela não tem muita explicação. Agentes inteligentes. Esse assunto ele é fundamental para a gente entender inteligência artificial. O que é um agente inteligente? Vocês assistiram Matrix? A maioria, ou alguns de vocês? Sim. Sim, professor. Sim, eu acredito que todo mundo, talvez. Vocês lembram... tá. Geovandro está falando que ele está presente na equipe, mas está ouvindo tudinho. Beleza, Geovandro. Tá com problema no microfone, mas está ouvindo. Beleza. Se tu precisar fazer alguma pergunta, tu pode fazer lá pelo grupo do WhatsApp, que antes de acabar a aula eu dou um pulo lá e verifico se tem alguma pergunta tua e eu respondo. Então, lá no Matrix tem o principal vilão, que é o Smith. O Smith, ele é um agente, né? Um agente de inteligência artificial também. O agente, pessoal, para a inteligência artificial, ele tem aspectos bastante interessantes e bem definidos. Mas o que é um agente? Um agente é uma entidade... Giovandro, teu microfone voltou a funcionar, viu? Isso. Então, o que é um agente? O agente é uma entidade que percebe o ambiente por meio de sensores e interage com esse ambiente por meio de seus atuadores. Então, uma pessoa é um agente. Nós temos os nossos sensores: visão, tato, olfato, paladar e assim por diante. Beleza. E nós temos os atuadores. Quais são os nossos atuadores? Nossas mãos, que a gente pega, nossa boca, que a gente fala, a gente prolifera palavras, nossas pernas, que a gente caminha. Então, a gente tem uma ação com o meio ambiente, a gente tem toda uma interação com o meio ambiente. Deixa eu colocar a figura aqui no livro, para vocês saberem qual parte exatamente que eu estou. Então, o agente ele tem os seus sensores e os seus atuadores. Com os sensores, pessoal, com os sensores,
Com os sensores, a gente percebe o meio ambiente. Vocês estão conseguindo olhar a minha tela? Sim, professor. Sim. Isso. Vocês conseguem perceber, o agente consegue perceber o ambiente por meio dos sensores, né? Percepção, sensores, agente. E ele consegue modificar o ambiente por meio dos atuadores. Como? Os atuadores, que no caso os atuadores humanos, a mão. A mão executa uma ação, ela dá tchau, ela empurra, ela puxa. Então, ela executa a ação. Os atuadores executam a ação. Aonde? Com o ambiente. Então, assim como toda a ciência da computação, a programação de forma geral, ela está associada a humanizar as coisas. A gente pode dizer que o agente praticamente é uma pessoa, né? Então, essa ideia da organização da inteligência artificial, que é baseada em agentes, ela organiza os seus elementos por meio de agentes. Então, a gente desenvolve um agente para poder atuar com o ambiente. Mas para poder ele atuar com o ambiente, ele precisa ter todo um canal de percepção. E ele, o que ele vai perceber? O ambiente. Ele percebe esse ambiente para poder tomar determinada ação e modificar esse ambiente de acordo com a necessidade. Então, o agente é uma entidade que percebe o ambiente e age sobre esse ambiente. O que é o ambiente? É o contexto onde o agente vai atuar. E o que é a percepção? É a capacidade de coletar dados a partir do ambiente. De quem? A percepção do agente. Nós temos a capacidade, nós seres humanos, a maioria, de ouvir, de ver, de sentir a temperatura e assim por diante. Então, a nossa capacidade de coletar informações do ambiente, essa é a questão da percepção. E, por fim, dos elementos, nós temos a ação, que é a capacidade que o agente tem, por meio do atuador, de modificar o meio ambiente. Então, nesse contexto, a ação tomada pelo agente, pessoal, ela é dependente da percepção. Ou seja, para eu tomar uma determinada ação, eu preciso perceber o ambiente, e eu percebo por meio desses sensores. Então, percebo o ambiente, tomo decisões, e por meio dos atuadores, eu modifico aquele ambiente. E as coisas todas se desenrolam dessa forma. Vamos pensar ali num aspecto real, né, do Google, né, do OK Google, né? Já despertou ali o bicho de novo. Aqui existe um agente. Esse agente... Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Isso mesmo. Então, aqui existe um agente. Esse agente tem um sensor auditivo, né? Um sensor auditivo que é o microfone dele. Então, o ambiente do qual eu faço parte, porque tudo que não está dentro dele é ambiente, quando a gente está analisando esse agente inteligente. Então, tudo que está ao redor dele é ambiente. Então, quando a percepção dele é ativada por meio da minha voz, uma palavra-chave, um determinado sensor captura aquela informação e realiza uma atuação, como aí respondendo um banco de dados, ou abrindo um bloco de notas, ou seja, executando alguma ação. Essa execução da ação, ela normalmente vai alterar o ambiente. Tanto é que toda vez que eu falo a palavra mágica, que eu não vou falar de novo, porque senão ele liga de novo, ele também emite um som, ou seja, ele executa uma ação por meio desses atuadores. Então, o agente tem a possibilidade, pessoal, de escolher um curso de ação de acordo com aquilo que ele está percebendo do ambiente. Esse dispositivo, se eu falo aquela palavra que ele se aciona, ele já sabe o curso que ele vai executar para poder atuar com o ambiente. Se eu falo a palavra, ele automaticamente começa a ouvir, a perceber a minha voz e a anotar tudo que eu falo. E ele não faz isso só nesse momento, não. Ele faz o tempo todo, né? Dizem que o tempo todo o Google está ouvindo a gente, mas tudo bem. Então, quando a gente especifica todos esses cursos, ou seja, todas as possibilidades do agente
perceber o ambiente, a gente diz, levando em consideração todas essas possibilidades de percepção, que a gente definiu o agente de forma completa, ou seja, na sua totalidade. Se você imaginou, você tem um agente e o agente consegue perceber o ambiente como um todo, ou seja, tudo que ele pode absorver do ambiente, e ele consegue criar uma ação para todos esses, a gente diz que o agente ele funciona na sua totalidade, ou então que a gente conseguiu definir o agente na sua totalidade. Todo mundo entendeu esses elementos, pessoal, do agente, os sensores, os atuadores, a percepção? Todo Sim. mundo percebeu esses elementos? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre agente? Professor, não entendi o que é agente e o ambiente, e qual a relação. Vejam essa figura bem aí, parem para pensar 30 segundos se vocês conseguem explicar para si mesmos essas informações. Digamos que eu tivesse colocado na prova para vocês explicarem cada elemento desse. Professor, uma pergunta. Giovandro, Pode conseguiu fazer? Oi. Está escutando aí, professor? Eu e Aldo em bom som. Giovandro. Isso. Uma pergunta aqui. No caso, esses agentes aí, o senhor deu o exemplo aí do Google, assim, pode ser considerado um agente falado, né? Mas aí tem alguns equipamentos que eles conseguem fazer certas alterações por gesto. Isso daí também poderia ser um exemplo? Isso. Então, um agente, Giovanni, é todo sistema ou todo equipamento. Quando eu falo um sistema, eu estou falando de hardware e software, tá? Então, todo que pode ser um aplicativo e o celular, ou um aplicativo e o computador, ou um aplicativo e o carro. Então, um agente, ele normalmente, para poder ser considerado um agente inteligente, que é o nosso foco nesse momento, ele tem que ter sensores, porque ele só consegue perceber o ambiente com sensores, e só consegue atuar no ambiente, ou seja, executar uma ação no ambiente com os atuadores. Sensor, sim. Então, o carro autônomo, ele pode ser considerado um agente inteligente. Uma máquina que controla a temperatura de uma caldeira da Alumar, ela pode ser considerada um agente. As nossas redes de computadores, existem sistemas, agentes que controlam o pacote de dados que vai e vem na nossa rede. Então, existem diversos tipos de sistemas que são considerados agentes e que trabalham com esse foco de inteligência artificial. Alguma pergunta mais? Negativo, explicado, tranquilo. Beleza. Então, fora os agentes inteligentes, pessoal, a gente também tem os agentes racionais. Então, dentro dessas possibilidades e características que qualquer entidade Giovandro, eu vou desligar teu microfone aqui por causa da zoada, tá? Qualquer coisa tu pode ligar para poder fazer pergunta. Mas é bom deixar desligado porque os ruídos, esses sensores dos telefones, dos computadores de vocês, eles são muito eficientes e a gente acaba ouvindo todos os sons de dentro da casa de vocês.
Então, os agentes racionais, pessoal, eles mostram, eles têm um objetivo, né? Eles são entidades, no caso, que pode enxergar como um agente. Então, mas que sempre tem um enfoque um pouco mais interessante. Por exemplo, uma calculadora eletrônica, né? É um exemplo como pode ser encarado um agente. Toda vez que a calculadora perceber que foi digitado 2 mais 2, ela tem que dar a resposta para 4. Toda vez que ela perceber essa entrada. Porém, isso não é algo interessante para você criar uma inteligência artificial, ao ponto de você criar uma inteligência artificial para isso. Então, a IA, ela opera num universo em que os agentes têm recursos computacionais mais significativos, ou seja, com possibilidades de processo e de ação em um determinado ambiente que não requeira ações simples, ou seja, triviais, ações não óbvias. Uma calculadora, por exemplo, criar uma inteligência artificial com a calculadora não é nada interessante. Opa, pode falar, Dados, desculpa. Liga de novo o teu microfone, que eu acabei desligando sem querer. Pode falar. Oi, o microfone está desligado. Liga de novo aí. Não? Tem ninguém querendo fazer pergunta? Posso continuar? Ninguém quer fazer pergunta? Professor, é o Jairo aqui, eu quero fazer uma pergunta. Diga, Jairo. Você citou aí, por exemplo, a calculadora, né? Uma calculadora dessas calculadoras que a gente tem científica aí. Ela sempre tá ali programada para ela sempre me dar uma determinada resposta, por mais complexa até que seja. Por exemplo, ela pode me dizer que 2 mais 2 é 4, e ela pode calcular uma integral para mim, dependendo da calculadora, né? Sim. Só que ela não toma decisões. Ela não tem assim ela não tem como ela tomar decisões. Então, eu posso considerar essa tecnologia da calculadora como uma tecnologia, como uma IA, ou ela tá, digamos assim, ela está dentro de uma outra tecnologia. A gente poderia dizer que é um outro tipo de tecnologia. A gente pode desenvolver uma tecnologia de IA, de um agente inteligente, para solucionar cálculos. Beleza. Porém, a IA, ela não se limita, ela não deve ser aplicada a problemas dos quais fórmulas podem solucionar. A IA, ela está associada a estudos com objetivos muito mais complexos, ou seja, com graus de incerteza muito maiores. Quando você tem problemas, calcular uma integral, mas toda vez que para tu calcular uma integral, já existe uma fórmula. Se já existe uma fórmula pré-definida, então a gente não aplica a inteligência artificial para a solução desse tipo de problema. Eu dei o exemplo da calculadora para poder falar sobre o que a gente chama de agentes racionais, que são diferentes dos agentes inteligentes. Os agentes racionais são agentes que eles conseguem atingir determinados objetivos, mas de forma racional, ou seja, de forma pré-definida. Já existe todo um percurso a ser percorrido, que eles são triviais, que são óbvios. Para tu calcular a integral, tu só faz isso, isso, isso e isso. Então, situações triviais e óbvias, nós não utilizamos, não deve-se utilizar a inteligência artificial. E sim, somente programas simples como exemplos agentes racionais e não os agentes inteligentes. Eu consegui responder a tua pergunta? Sim, ficou bem claro. Muito obrigado. Então, um agente racional, pessoal, a gente diz que um determinado agente ele é racional quando ele toma as decisões corretas, ou seja, quando a sua tabela interna, que no caso da calculadora são as fórmulas de ações, para cada percepção, ou seja, para cada número de sequência de percepções, quando ela é digitada, ela é preenchida de forma correta, ou seja, para calcular uma integral, tu coloca lá os números, escolhe a fórmula da integral, e aí escolhe a sequência certa no teclado e ela vai te dar o resultado da integral. Certo? Então,
com o resultado, tu tem uma ação correta, tu tem uma solução, um número, um resultado final que é considerado correto. Beleza. Mas o que é algo que é considerado uma ação correta? Os nossos autores, os autores desse livro que a gente está estudando, eles definem a ação correta de maneira bem simples, ou seja, que é uma ação, é aquela ação que gera uma sequência, das sequências desejáveis sob o ponto de vista em que o programa, de quem o programa agente depende. Ou seja, a cada ação realizada, o ambiente assume um estado diferente. Foi feita uma percepção, o agente executou uma ação e ele dá um resultado. Então, ele assume um estado diferente em relação ao ambiente. No caso de cada um desses estados, eles devem se aproximar o ambiente do estado ideal. Ou seja, se você está realizando cálculo na calculadora, a partir do momento que você tem resultados, esses resultados eles precisam estar associados a uma situação ideal, ou seja, se está respondendo aquela pergunta para a qual você fez para a calculadora, aquela questão que você colocou para a calculadora. A gente deve levar em conta, pessoal, os estados intermediários, o que é um estado intermediário? É o estado entre o estado inicial e o estado ideal, que é a tua resposta. Existem os estados intermediários. Esses estados o estado, pessoal, do ambiente. Então, eu estou executando uma ação. Essa ação, o meu agente está tentando arrumar uma determinada solução. Quando ele arruma essa solução, ele está jogando isso para o ambiente. E o ambiente está ficando melhor de acordo com aquilo que a gente está querendo, de acordo com o objetivo que a gente está necessitando. Por exemplo, lá os agentes inteligentes lá das 8 rainhas do tabuleiro. A cada movimentada de pedra, a cada movimento da rainha que ele vai colocando, que o sistema vai colocando, vai ficando mais próximo o ambiente de um resultado que eu quero. O resultado que eu quero, eu já sei qual é. Qual é o resultado que eu quero? Colocar as 8 rainhas no tabuleiro, sendo que nenhuma delas vão poder atingir, estão na linha de fogo das outras. Então, a gente tem que levar em conta justamente esse estado inicial. O que é o estado inicial no tabuleiro das rainhas? É o tabuleiro sem nenhuma rainha. O que é o estado final do ambiente? São todas as rainhas no tabuleiro, sendo que nenhuma delas pode estar na linha de fogo da outra. E o que são os estados intermediários desse ambiente? É justamente o fato de você, ou no caso o agente, estar colocando e testando qual a posição correta para se poder atingir o ambiente final. Então, o que a gente tem que levar em consideração quando se trata de agentes de inteligência artificial é justamente o ambiente. No final das contas, o agente percebe as coisas, executa uma ação, modifica o ambiente, e esse ambiente está ficando mais próximo daquilo que eu determinei como ideal, né? Porque quem vai determinar isso é justamente quem está analisando os resultados daquela relação entre quem? O ambiente e o agente. Então, quando a gente passa essa responsabilidade de definir as coisas estão certas para o ambiente, a gente tem que levar em consideração justamente o observador. E quem que é o observador nisso? Quem é que vai dizer se as coisas estão ficando mais próximas do ideal ou não? O programador. O programador também chamado de observador. Então, é o programador quem define parâmetros para dizer o sistema está nos trazendo resultados mais interessantes. O agente essa inteligência artificial está trazendo resultados mais interessantes para a gente. E aí você vai parametrizando, ou seja, você vai definindo as medidas de desempenho para dizer que aquele agente ele está com ótimos resultados ou não. Então, com base nesses estados atingidos pelo ambiente, ou seja, como o ambiente está naquele momento,
a gente vai comparando os estados com os estados ideais para poder justamente definir uma medida de desempenho. E aí a gente vai avaliando a gente vai efetuando as avaliações. Então, lá no livro a gente viu que existem alguns tipos de medidas de desempenho. Então, a nossa palavra-chave agora, no momento, né, passou de agentes para medida de desempenho. Por quê? Porque um agente, por si só, a gente só vai saber, pessoal, se o agente está tendo bons resultados se você estabelecer o que são bons resultados. E esses bons resultados estabelecidos, que são estabelecidos pelo programador, a gente chama de medida de desempenho. Então, de maneira geral, o mais adequado é justamente criar essas medidas de desempenho de acordo com o estado que a gente espera como sendo o ideal. Ou seja, como sendo um ambiente daquilo que a gente quer chegar. Qual o objetivo? Qual o ambiente objetivo? Dessa maneira, a gente determina termos para poder chegar a esse comportamento, ou seja, essa situação do ambiente. A gente acaba determinando o ambiente ideal e, com esse ambiente ideal, a gente acaba definindo como a gente precisa se comportar para poder atingir esse ambiente ideal. E como é que ele vai perceber isso? Por meio dos sensores e realizando atividades por meio dos atuadores. Então, o comportamento de um agente racional, de um dado momento, ele depende justamente de 4 características, que é a medida de desempenho que define o seu critério de sucesso, o conhecimento prévio do ambiente, as ações que o agente é capaz de realizar e a sequência armazenada de percepção até o momento. Então, esse agente racional, à medida que o desempenho que define o critério de sucesso, a gente precisa dessa informação, porque senão a gente não consegue saber se o agente está evoluindo. Conhecimento prévio do ambiente, que é outra medida de desempenho. O quanto o agente conhece do ambiente que ele está inserido para poder tomar determinadas decisões. Quando a gente está tentando solucionar problemas, aí eu pergunto para vocês, quando a gente está tentando solucionar problemas, qual é a principal estratégia? Como é que a gente tenta solucionar problemas, pessoal? Renato, está aí, meu filho? Renato não está. Wesley também não está. Sair e deixar o computador falando sozinho. João Vitor está aí, tenho certeza. Estou aqui. Então, quando tu tenta solucionar um problema, por exemplo, tu precisa, rapaz, eu preciso fazer uma viagem, né? Preciso fazer uma viagem para ir buscar, sei lá, buscar carne no interior. Tem uma carne lá, ganhei um boi inteiro, preciso trazer. Como é que tu tenta solucionar esses problemas? Esse problema de forma específica. Qual é a tua estratégia? Rapaz, tem que analisar o cenário, né, para saber qual meio de transporte será utilizado para fazer a viagem de ida e de volta, enfim, tem que ter toda uma perspectiva para poder chegar, começar a executar, né, não ir dar na cara a tapa logo de início. Isso a gente chama justamente de conhecimento prévio do ambiente. Para você solucionar um problema, você precisa, obrigatoriamente, saber qual o contexto o problema está inserido. Nesse caso, quando a gente trata de inteligência artificial, qual o ambiente o agente ele está inserido.
Certo, pessoal? Então, as medidas de desempenho, vocês têm alguma dúvida sobre as medidas de desempenho? Vocês estão acompanhando no livro, pessoal? Isso aí eu pedi para vocês darem uma lida antes, então vocês devem estar sabendo do que eu estou falando, né? Uhum. Então, o agente inteligente, pessoal, eles têm, e o agente inteligente, o agente racional, eles têm que ser capazes de realizar dois tipos especiais de ação, né? Que esses tipos de ação eles estão associados a comportamento, que é ter autonomia e aprendizado. O que é um agente que tem autonomia? O agente inteligente, por exemplo, ele é capaz de tomar decisões mediante a determinadas informações que ele absorve por meio do sensor, seus sensores, né? Então, ele interage inicialmente capturando informação por meio dos seus sensores do ambiente, sensores, captura informações dos sensores. E a partir dessa captação de informações do ambiente, ele consegue tomar uma determinada ação. E aí, essa ação, definir essa ação é ter uma autonomia para poder interagir com o ambiente. Então, tanto o agente inteligente quanto o agente racional, eles estão associados a essa capacidade de interagir com o meio ambiente. O agente inteligente, por exemplo, pessoal, ele é capaz de acumular conhecimento que seja útil em determinar suas ações, tornando essas ações cada vez mais eficientes, segundo a medida de desempenho adotada. Então, essa é justamente a diferença entre um agente inteligente e um agente racional. Todos dois, tanto o racional quanto o inteligente, eles são capazes de ter autonomia. Porém, somente o agente inteligente ele é capaz de realizar a tarefa de aprendizado, certo? Ou seja, o aprendizado ele está associado ao agente inteligente. A autonomia está associado a ambos, mas somente o agente inteligente tem a questão do aprendizado. E o que é o aprendizado quando se trata de um agente ou de uma máquina de forma geral? Aprender, como a gente sabe humanamente falando, aprender é acumular conhecimento para tomar decisões no futuro. Então, as próximas decisões do futuro que o agente vai tomar tem que ser baseado já naquilo que ele acumulou ao longo das outras experiências anteriores. Então, o agente inteligente, ele é obrigatoriamente um agente racional, porém com mais uma característica, que é a característica do aprendizado. Ou seja, ele sempre busca o melhor desempenho, levando em considerações a capacidade de aprendizado. Ou seja, levando em consideração aquilo que ele já aprendeu anteriormente. Certo, meu povo? Então, Beleza. o que nós temos de termos de conteúdo para hoje é isso, certo? Nós, como eu já tinha explicado para vocês na aula passada, nosso conteúdo, pessoal, ele é um conteúdo bastante denso. Não tem como vocês aprenderem se vocês não derem uma lida prévia, certo? Vocês precisam ler antes o conteúdo para poder absorver mais informações. E o nosso conteúdo, pessoal, ele é evolutivo. Vários conceitos que eu estou tratando hoje, vocês precisam lembrar para a aula de amanhã, para a aula de amanhã não, para os próximos encontros, para poder a absorção do conteúdo de vocês ficarem mais eficiente. Então, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa lá. Beleza. Não, professor, eu queria para o senhor colocar o material que o senhor já tiver colocado no grupo novamente, porque a gente acabou de entrar. Aí a gente pode ter perdido alguma coisa, entendeu? Certo. Em termos de material, por enquanto, eu não estou dando nenhum material além do livro que está lá no portal, no ABA. Certo? Então, o material que eu trabalho é o do livro. Todo esse conteúdo que eu estou trabalhando é o conteúdo do livro.
O que existe é uma atividade, na verdade, que não é bem uma atividade, mas é uma forma da gente interagir, que é a seleção de um filme. Vou colocar lá no WhatsApp a lista dos filmes e todo mundo vai colocar do lado do nome do filme, o filme que achou mais interessante ali, o título, para a gente poder discutir sobre esse filme. Todos eles, lógico, que tem o assunto como foco, né, de fundo, é a questão da inteligência artificial. Você vai colocar Então tá ainda bom, nessa obrigada. semana, é isso? O link do Eu vou vídeo? colocar novamente para o pessoal que entrou depois, der a oportunidade de colocar o nome lá. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Tá Pessoal, certo. Professor, então, pode falar, meu querido. só uma colocação aqui. É bom quando a pessoa for colocar o nome lá no balão, observar qual foi a última atualização que teve, porque eu observei que eu coloquei no início meu nome, aí depois, não sei como não apareceu mais, alguém puxou lá de um que não estava tão atualizado, pegaram lá do início, da parte que meu nome não estava mais. Aliás, ainda não tinha sido inserido meu nome. Então, só para ficar de olho, para pegar realmente a última atualização, porque senão vai desaparecer no nome de quem já colocou, entendeu? Vai ficando para trás. Teve alguém, o último balão, na verdade, colocaram, que foi o balão do sábado que colocaram, alguém colocou um balão e não com o nome, eu acho que foi o quê? Mas enfim, eu já entendi o que tu tá falando. Mas vocês têm que prestar atenção na hora de copiar e colar, se vocês realmente estão copiando o último balão, tá? Porque eu mesmo não, eu copiei, eu acho que uma vez, somente para colocar em negrito só. Foi só isso. Mas, enfim. Pessoal, para a próxima aula, vocês vão ler a seção 2.1. Como vocês deram para perceber, o assunto é muito denso, eu bato nessa mesma tecla, então a gente tem que se utilizar de todos os artifícios para poder conseguir absorver o maior número de informações possíveis, incluindo, inclusive, a pré-aula e a pós-aula lá no portal, que vai dar um suporte melhor para vocês poderem absorver esse conteúdo que é tão denso. Eu vou passar uma atividade para vocês lá no WhatsApp também. Vou só dar uma lida. É só uma pesquisa. Essa pesquisa ela vai valer 100 pontos. Lá no livro, nas páginas 48 a 51, tem as classificações dos problemas de inteligência artificial, que eu falei somente uns 3. Então, em equipe de 2 alunos, vocês vão pesquisar um exemplo da classificação que eu ainda vou definir junto com vocês qual equipe vai ficar com qual assunto. O objetivo, pessoal, da pesquisa é vocês pegarem esse problema de classificação da inteligência artificial e trazer informações interessantes que estão correlacionadas a esses exemplos da classificação. Ou seja, que pode ser o exemplo do livro ou pode ser qualquer outro tipo de exemplo, mas que se encaixe nessa classificação. Trazer curiosidades, ou trazer como é que essa classificação, como é que esse exemplo dessa classificação funciona, porque toda vez que ele colocou a classificação no livro, foi colocado embaixo um exemplo. Vocês vão pegar e falar sobre este exemplo, buscando mais informações sobre esse exemplo, ou esse exemplo, ou qualquer outro exemplo, mas que se encaixe nessa classificação dos problemas de inteligência artificial. Professor, não entendi essa atividade, não. Você pode repetir, por favor? Isso. No livro, tem lá a classificação de problemas de inteligência artificial, na página 48 a 51. São 12 classificações. Certo? Então, eu vou pedir para vocês formarem duplas e colocar lá no WhatsApp. Aí você vai colocar seu nome e o nome da outra pessoa que vai formar dupla com você. Depois que vocês colocarem o nome das duplas, eu vou colocar, para cada equipe, eu vou colocar um
uma classificação do problema de inteligência artificial, que está lá entre a página 48 e a 51. Certo? E aí, o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão lá, vocês vão ler o que é aquela classificação e ler qual é o exemplo. Lá no exemplo, vocês vão pesquisar mais informações sobre esse exemplo, porque lá está muito resumido, está muito sucinto sobre o exemplo. Então, vocês vão pegar aquele exemplo e explicar melhor o que é aquele exemplo. E falar sobre curiosidades, sobre coisas interessantes desse exemplo. Entendeu? Entendi, sim. Agora eu entendi. Certo. Obrigado, professor. Nada. Então, vocês vão colocar lá no WhatsApp as duplas. Depois que vocês colocarem as duplas, eu vou colocar uma classificação, que são 12. Vou colocar uma para cada dupla. E vocês vão mandar esse trabalho para mim dia 6, até o dia 6/4, às 18 horas, né, por e-mail. Aquele e-mail que vocês já sabem, mas eu vou mandar também. Agora, o trabalho, pessoal, como nós já estamos grandinhos, né, maduros, a gente já sabe, já está na faculdade, então a gente tem que seguir algumas normas de formatação de trabalho. Eu vou colocar também para vocês lá, eu solicito que vocês mandem o trabalho conforme a ABNT para trabalho acadêmico. Eu coloquei até um exemplo de uma imagem lá, de como é que fica a capa, porque às vezes os alunos, mandam os trabalhos, as pesquisas, colocam o nome só, o primeiro nome do aluno. E aí, às vezes, tem mais de um aluno com aquele mesmo nome, e aí acaba dando problema. Então, a gente precisa seguir um padrão de formatação para poder entregar esse nome. Mais alguma pergunta sobre essa pesquisa, pessoal? Todo mundo entendeu? Pessoal, eu vou pedir quem puder ligar a sua câmera para eu poder fazer um print para mandar para o meu coordenador, para o nosso coordenador, demonstrando a aula aqui. Germilson, Matheus Freire, Darlison. Liguei essas câmeras aí só para poder fazer um print. Bora, Darlison. Vocês é que estão aparecendo aqui para mim na minha janela. Liguei, Matheus. Ligou e desligou. Germilson. Darlison tá só... Deixou com a bunda no computador também. Beleza. Professor, só uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Pode falar, Germilson. Professor, esse trabalho vai servir como a nossa parcial, é isso? Desculpa pelo Não. fora do sistema aí, eu comecei hoje. Não. Ela não vai funcionar como parcial. São pontos, porque a parcial não é só uma nota. O que hoje em dia a gente trabalha o que a gente chama de avaliação continuada, que são a composição de vários pontos. Essa, se eu não me engano, a avaliação parcial, a antiga parcial de vocês, que hoje é a avaliação continuada, ela vale 1.000, 1.500 pontos. E eu vou fazendo, a cada aula eu vou fazendo atividades, e essas atividades elas vão somadas valer na parcial. Mas não é só uma atividade, são várias. Tranquilo, professor, obrigado. É porque, na verdade, tanto eu quanto a Ana, a gente estávamos fora do grupo, né? E não estávamos participando das aulas. Essa, na verdade, depois do meu encontro presencial, essa é a minha primeira aula com o senhor online. Em relação ao grupo, também estou entrando hoje. Certo. Seja bem-vindo, então. Ok, obrigado. Então, pessoal, não esqueçam de ver a pré-aula, pós-aula. E eu acredito que é só. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Eu vou colocar, então, lá no WhatsApp as orientações em relação ao trabalho. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite.